Gente, desliga o microfone. Ô, Sueli, Oi, eu você vou fazer saiu? eu vou fazer o seguinte. Tinha caído para mim aqui. Ah, Eu vou. Já são 112 pessoas. Eu não sei se eu vou conseguir desligar o microfone de todo mundo. Aqui embaixo tem desative o som, é esse? isso. Não, é desativa o som de todos. Você consegue aí. Mas é em que local que eu vou? Aqui eu não estou Aí do vendo. lado mesmo. Abre os participantes. Você abriu? Espera aí. Abre a Ah, lista de participantes. desative o som de todos. Isso. Aí que você consegue desativar o de todo mundo. Permitir que participante ative seu som? É, então. Aí Deixa ele, na assim? hora que ele quiser falar, Ah, então já fechei. Fechei o som. eu tenho que abrir. Quem quiser Abre o falar, seu. abre assim. É. Deixa eu te falar, podemos começar? Pode. Então, gente, boa noite a todos, alunos, docentes, né? Os professores de Maricá, professores de Vassouras, alunos daqui do campus Maricá, do campus de Vassouras. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do mês do pedagogo. Então, hoje, nós temos a palestra Pedagogia Empresarial com a professora mestre Sueli Craim. Bom, Sueli, a fala agora é sua. Você vai direto ou quer que eu passe o anfitrião? Eu vou ter que te achar. Eu acho que dá para ir direto. Se acontecer alguma coisa, aí você me passa o anfitrião, melhor. Tá bom. Então, a fala é Tá bom? sua, seja bem-vinda. Ok. Boa noite a todo mundo. 120 pessoas agora. Que bom, né? Quem é de Vassoura já me conhece, mesmo os alunos que ainda não passaram por mim. Meu nome, mas Maricá ainda não me conhece. Meu nome é Sueli Craim. Na verdade, meu nome é Sueli Cristina de Souza Fernandes Craim. Mas aí é melhor só o primeiro e o último, né? E aí, hoje a gente vai conversar um pouquinho. Isso não vai ser uma palestra em si, mas vai ser uma conversa sobre um tema que muitas pessoas têm muitas dúvidas, que é uma das áreas de atuação do pedagogo, que é a pedagogia empresarial. É o pedagogo atuando dentro das empresas. E nada melhor do que um dia, uma semana como essa, propícia, na Semana do Pedagogo, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre essa área de atuação. E aí eu convido a vocês agora, daí eu vou tentar, como sem ser anfitrião, acho que dá para fazer isso. Eu convido a vocês agora para assistirem um pequeno curta que vai deixar todo mundo agora vamos dizer assim, com uma dúvida maior ainda sobre a pedagogia empresarial, com vontade de saber mais ainda. E aí a gente volta depois para conversar sobre mais um pouquinho mais aprofundado. Mas antes da gente começar com o vídeo, eu gostaria de fazer uma pequena introdução da seguinte forma. Diferente da colega que depois eu assisti brilhantemente falou sobre a pedagogia hospitalar, eu nunca trabalhei numa empresa exatamente como contratada, na verdade como essa função de pedagoga. A minha conversa de hoje é baseada em estudos que eu gosto, que me atraem também dentro da pedagogia, que é a questão do pedagogo nas organizações. Fiz um apanhado de uma aula de optativa que eu fiz há algum tempinho atrás, que a gente teve aí cerca de 50 pessoas dentro de um semestre, e baseado nessas optativas que eu fiz, que eu ministrei, eu montei esse material aqui para hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. E baseado também nessa optativa e pelo interesse que a gente tem percebido dentro da pedagogia, por essas áreas que vão além dos muros da escola, a gente
montou o projeto da pós-graduação em psicopedagogia aqui na universidade. A gente ainda não abriu nenhuma turma, porque a gente precisa ter um número mínimo de alunos para abrir uma turma de pós-graduação. E, nesse momento, a gente ainda não abriu, a gente está só em curso com a área de psicopedagogia. Mas já tem o projeto pronto, já está submetido ao Consul e Concep, já foi aprovado, e agora a gente só vai renovar algumas coisas de acordo com a nova legislação, para ele poder novamente estar a todo vapor, e os que quiserem que estarem dessa área vão poder fazer. É claro que quem está formando agora no final do ano vai poder só o ano que vem entrar nessa turma, mas provavelmente essa turma será oferecida a partir de 2021. Então, eu já estou fazendo uma pré-divulgação aqui do nosso curso de Pedagogia Empresarial, para quem tiver esse interesse aí futuramente. E aí, volto a dizer, nunca tive essa atuação efetiva numa empresa, né? Mas já tive pequenas participações em algumas empresas que me contrataram para fazer alguma consultoria, que me contrataram para fazer alguma palestra, algum treinamento. E aí é freelance, né? Que são as pessoas contratadas só para aquele serviço, que é uma atuação também do pedagogo empresarial, ele não ter vínculo com a empresa, com a organização, mas ele ter o contrato. Ele é chamado para efetivamente fazer algum projeto, desenvolver alguma ação por aquele período de tempo, ou por aquele dia, ou por aquele momento. Isso eu já fiz, eu tive já essa experiência. E, no mais, através dos livros que eu tenho aqui, que eu trouxe até algumas coisas aqui para a gente conversar hoje, mas não é uma experiência própria, eu queria deixar bem claro isso. De vez em quando a Marinéia consegue trazer umas pessoas que já têm a experiência, como a colega que veio, que já tem uma atuação na psicologia hospitalar, que também é outra área que eu gosto muito por conta da brinquedoteca hospitalar, que eu pesquiso também, que eu gosto muito, mas nunca atuei efetivamente como contrato, como vínculo, né? Mas isso não, vamos dizer assim, não nos impede de pesquisar, não nos impede de buscar, de debruçar em cima dessas áreas que a gente gosta, para aprender cada vez mais. E por isso estou aqui hoje, aceitei o convite da professora Marinéia para falar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Então, vamos ver agora esse pequeno curta, bem curtinho mesmo, que eu gostaria de convidar vocês a participarem dessa. Vamos ver se vai passar, se eu vou conseguir sem ser anfitriã, não sei. Se não estiver passando, vocês me falam.
Bom, interrompendo um pouquinho, mais ou menos o resumo do que vocês vão ver aqui e do que vocês vão conversar comigo hoje sobre esse tema, pedagogia empresarial. Daí eu combino com vocês o seguinte, a qualquer momento que vocês queiram participar, é só abrir o microfone ou levantar a mãozinha, parece que tem uma pessoa já ali querendo falar alguma coisa, porque eu não sei se eu vou conseguir gerenciar o bate-papo. Se a Mariné vê alguma coisa no bate-papo aí e puder me falar, seria bom. Josiele, você quer falar? Pode falar. Cadê a Josiele? Acho que ela levantou a mãozinha lá, não sei se ela quer falar ou se foi sem querer. Não, foi sem querer. Sem problema, Josiele. Não tem problema não. Bom, continuando então aqui, daí agora mesmo a gente vai ver e vai conversar sobre esse tema tão procurado hoje em dia pelas pessoas do curso de pedagogia, pelas pessoas que formam, né, e querem uma área de atuação que não seja a pedagogia empresarial, escolar, e querem ir além da conta da escola. Daí eu trouxe, então, alguns pontos para a gente refletir agora, e esses pontos vão ser cruciais para que a gente possa entender de uma forma geral, bem resumida, porque nós dispomos de um tempo menor, né, agora à noite, para a gente poder conversar. E, futuramente, quem sabe a gente oferece, ou eu ou outra pessoa, oferece uma outra vez a optativa, e aí lá a gente vai poder aprofundar mais sobre essa demanda tão boa, tão bonita que existe dentro da nossa área enquanto pedagogos. Bom, os pedagogos em geral, falando assim de uma forma geral, eles são especialistas porque na pedagogia, né, nas nossas diretrizes, o pedagogo pode, formando, ele pode atuar nessa área, nessa instância de organização de empresa. Mas existe a pós-graduação, como eu já falei anteriormente, em que podemos nos especializar ainda mais nessa área, o que é imprescindível para quem realmente quer partir para esse caminho. Então, precisa fazer a especialização. É um diferencial na hora de uma contratação, com certeza. Se você for participar de um processo seletivo de uma empresa, você vai ver naquele momento as pessoas que são especializadas porque fizeram uma pós-graduação, lato sensu, com no mínimo 360 horas, e as outras pessoas que têm só a graduação de pedagogia. Nessa hora, esse diferencial, redundantemente falando, faz a diferença. Então, assim, que atividades que o pedagogo pode desenvolver? São muitas, a gente vai falar bastante isso hoje. Além de pesquisa, além da pesquisa, né, de pessoas que querem debruçar somente buscando estratégias, buscando instrumentos para atuar nessa área, na formação profissional daquele colaborador que está dentro daquela empresa, na gestão educacional, porque nós podemos atuar em todos os lugares, em todas as instâncias, em todos os cenários que possuem a educação, né? A questão da educação, a questão educacional. Então, a gestão educacional desses lugares, dessas áreas de atuação, especificamente da empresarial, pode ser feita pelo pedagogo. A orientação pedagógica em relação a todos os aspectos que vão ser desenvolvidos dentro desse local. Uma formação continuada, existem empresas que gostam, né, que querem, que aceitam, que confiam e acreditam nessa formação continuada, e aí o pedagogo pode estar inserido nesse momento. A animação sociocultural, o pedagogo dentro da empresa ele pode gerenciar, melhor falando, momentos socioculturais dentro da empresa, de palestras, de workshops, de treinamentos, de capacitações,
tudo isso envolvendo o desenvolvimento profissional, para melhores condições de trabalho, para que melhore toda essa questão relacional dentro da empresa e possa melhorar a produção, que isso é um ponto que a gente vai voltar a falar daqui a pouco. E aí continuam as dúvidas na nossa cabeça, mas de que forma isso tudo é feito, né? E aí entra um questionamento que eu trouxe da seguinte forma. Vamos partir do princípio que o ser humano ele tem uma facilidade de adaptação. Nem todos têm a mesma facilidade de adaptação, mas se adaptam. Criança se adapta muito mais rápido do que o adulto. Idoso tem uma dificuldade maior em adaptação. E, às vezes, muitas questões dentro da empresa, de alguns funcionários que tenham uma idade mais avançada, eles podem sofrer com algumas mudanças que estão hoje no mundo, no mercado de trabalho. E aí entra o nosso papel, enquanto pedagogos, de contornar essa situação. Por que não ensinar essas pessoas a serem felizes nas suas atividades profissionais daquela empresa, daquela organização? Ou buscar saber por que não estão felizes naquele momento, o que pode ter acontecido, são as relações aí que a gente vai falar um pouquinho adiante. Bom, então o tema é esse, né? Pedagogia empresarial. Qual é a importância desta função dentro das organizações? Há uma responsabilidade grande para esse pedagogo, há uma responsabilidade muito grande. É ele que vai gerenciar todo o capital intelectual da empresa. Todo o capital intelectual da empresa, que são os colaboradores. Colaboradores, hoje, a gente fala dessa forma. Antigamente falava mais funcionários, né? Hoje em dia a gente usa mais esse termo. Dentro da administração, principalmente, o termo colaboradores é muito mais usado. Por quê? Explicando rapidamente por quê. Quando a gente fala funcionário, parece que vai lá, faz a sua função e vai embora, né? Quando a gente fala colaboradores, essa palavra já nos amplia o pensamento, dizendo que somos parte daquela empresa, a gente está ali para colaborar com aquela empresa. A gente vai efetivamente vestir a camisa e dar a nossa contribuição naquele momento naquele momento do nosso trabalho. E aí, nesse momento dessa colaboração, né, gerenciando esse capital intelectual, a gente vai promover aprendizagens significativas. Para quê? Para desenvolver novas competências que atendam especialmente o mercado de trabalho. Ou seja, nós vamos melhorar a qualidade dos nossos colaboradores, dos colaboradores daquela empresa, e aí, simplesmente fazendo isso, a qualidade melhorando, os colaboradores vão ficar mais felizes nos seus lugares de atuação. E aí eu trouxe aqui várias palavras nessa lâmina, nesse slide. Deixa eu entrar aqui, né? Nesse slide, se alguma hora ele ficar cortado, eu volto para normal aqui. Nesse momento aqui que a gente trouxe essas palavras todas, eu gostaria de ressaltar que todas essas palavras são sinônimas da profissão pedagoga. Todas essas palavras têm a ver no nosso dia a dia, com a nossa vida enquanto pedagogos. Por enquanto, todos vocês que estão aqui na nossa sala de aula hoje, efetivamente na nossa sala de número 10, são estudiosos na área. Vocês estão aqui estudando em busca dessa formação de pedagogos. Mas já saibam, a partir de agora, e já saibam com certeza desde o primeiro período, que todas essas palavras aqui, elas pairam no ar ao lado de vocês. Com certeza, muitas vezes, vocês vão ter que lidar com a liderança, vão ter que ser líderes. Com certeza, muitas vezes, vocês vão fazer oficinas. Quando eu falo em oficinas, acho que a gente lembra aí da Maria Luísa, né? Porque é uma pessoa que está aí dentro das oficinas o tempo inteiro. Então, faz parte do nosso trabalho.
Quando a gente fala em organização, em gestão, a gente lembra de quem? A professora TI. A gente lembra o tempo inteiro que ela está lá na organização do projeto político-pedagógico, na organização do planejamento. Isso tudo faz a gente lembrar que essas palavras são sinônimas da nossa profissão. Quando a gente fala de metodologia, todas as professoras e professores que estão com a disciplina de metodologia, Marinéia, Márcia Sotelo, Márcia Sena, o Dunga, deixa eu ver mais quem, Gilberto, professora Erenilda, acho que eu falei todo mundo. Então, tudo isso eu estou aqui fazendo concretamente uma prova, né, que vocês realmente, essas palavras fazem parte do nosso cotidiano. E da pedagogia empresarial não pode ficar de fora, né? Acho que aqui eu não consigo passar. Vou ter que voltar para o outro, porque não consigo passar, tá? Bom, continuando, toda empresa quer o quê? Sucesso. Toda empresa quer atingir o seu ápice, quer ter sucesso, quer ter produção, quer ter o lugar ao sol e quer ter uma visibilidade muito grande no mundo do trabalho. É o que as empresas querem, com certeza. E aí o pedagogo empresarial, ele que é fundamental nessa área, e infelizmente nem todos os empresários concordam ou dão essa importância, mas a gente sabe que tem a importância, ele é um formador de opinião dentro da empresa. Ele é um animador, ele é um instrutor, um organizador, ele pode ser um consultor, ele pode orientar, sempre tendo em vista atividades pedagógicas que promovam essas competências. Então, habilidades e competências são um dueto, assim, são duas palavras que não podem ficar longe uma da outra enquanto a gente estiver atuando dentro da empresa, como na escola também. Mas como nosso assunto aqui é empresa, então a gente está focando na empresa, focando na formação de outros profissionais dessa empresa. E aí a gente não pode passar adiante, aprofundar um pouquinho na pedagogia empresarial, sem lembrar novamente da pedagogia. O que é essa pedagogia? Eu não vou entrar na parte histórica aqui hoje, que não convém. Vale a pena em outros momentos a gente até fazer isso, mas hoje não é o caso de a gente entrar na parte histórica da etiologia da palavra, nada disso. O que eu trouxe só algumas palavras que nos remete ao que é o pedagogo, o que é a pedagogia, que é uma ciência, é estudo, é didática, é metodologia, são formas de ensinar, formas de aprender, é o ensino-aprendizagem, a educação, instrumentos, estratégia. São palavras-chave que a gente vai encontrar dentro da pedagogia. E essas palavras são nossas palavras de mesinha de cabeceira. Não tem um livro que a gente leva para a mesinha de cabeceira, que a gente gosta, que a gente está lendo? Tem palavras que a gente tem que estar com elas o tempo inteiro enquanto pedagogos. Tem que estar com elas em questionamento o tempo inteiro. Na disciplina desse semestre que eu estou aplicando, a gente fala muito isso, sobre rever a prática pedagógica. Então, o tempo inteiro, como pedagogo, a gente precisa estar revendo e ressignificando tudo isso que faz parte da nossa rotina de pedagogo, desculpa. E aí, gente, passando aqui um pouquinho mais adiante, eu trouxe uma figura que vai simbolizar, né, assim, colocar uma ilustração de coisas que a gente vai colocar nesse funil, que é a nossa vida enquanto pedagogo, que são muitas coisas, mas eu trouxe três palavras aqui, que, ressaltando duas que eu já falei, e aumentando para mais uma, que são as competências, as habilidades e os instrumentos que serão utilizados para desenvolver essas competências e essas habilidades, que vai formar, que vai auxiliar, que vai ajudar, que é o foco principal do pedagogo da empresa, que é a formação de outros profissionais. E,
juntando, colocando isso tudo dentro do funil, o nosso trabalho vai ser desenvolvido dentro da empresa. Então, na empresa, a gente precisa ter em mente muitas coisas. Mas, resumidamente, o que a gente pode fazer na empresa é manter a gestão do ambiente, isso é fundamental. Esse ambiente que a gente vive, que as pessoas vivem dentro de uma empresa, eles são ambientes diversificados. Eu trouxe até uma figura aí mais para frente para a gente ver. São segmentos, são setores, são repartições, todas juntas dentro da empresa. E o pedagogo tem uma função muito importante, que é manter a gestão desse ambiente, manter bons laços nesse ambiente, manter a comunicação desse ambiente, ajudar, né, manter a comunicação desse ambiente, manter toda a questão de inter-relação desse ambiente, além de incentivar as pessoas, colocando, de alguma forma, através de palestras, através de alguma ação que vai ser desenvolvida pelo pedagogo lá, incentivar essas pessoas para novas formações e novos conhecimentos. Eu costumo dizer que a gente nunca vai parar de estudar. A partir do momento que a gente engrena numa universidade, que a gente recebe os primeiros conhecimentos dentro de uma graduação, dali para frente a gente não vai parar mais de estudar. A gente não vai mais parar de pesquisar, de questionar. A última aula que eu dei, eu falei sobre isso, questionar. A gente não pode tão simplesmente receber aquele conhecimento, aqueles conteúdos todos e receber e colocar dentro e acabou. Não, a gente precisa perceber o que aquela relação que aquilo faz na nossa vida, que é importante aquela aquisição, mas o que a gente vai fazer de fato com ela, como a gente vai atuar com ela, o que aquilo vai trazer, vai agregar na minha vida profissional, e assim a gente vai só aumentando a quantidade de conhecimentos e de pesquisa dentro da área que a gente está debruçando. E aí, gente, pelo pedagogo ter um amplo conhecimento dentro das áreas do conhecimento, como vocês têm, o primeiro período está começando, ainda não tem muito essa noção, mas vocês vão ter todas as áreas do conhecimento, vocês vão ter disciplinas que terão todas essas áreas, de matemática, de história, geografia, ciências e tal. Todo esse conhecimento vai ajudar e muito na sua vida profissional, além dos conhecimentos de educação especial, além dos conhecimentos de educação de jovens e adultos. Quem falou? Alguém quer falar? Achei que alguém tinha aberto o microfone. E esses conhecimentos práticos que o pedagogo tem, muito vão ser úteis dentro da empresa. E aí eu trouxe aqui um modelo de uma capacitação de profissionais de questões que podem ser desenvolvidas dentro daquela empresa especificamente. Ou não, porque existe um primeiro momento que o pedagogo contratado pela empresa ou que vai prestar um serviço para a empresa, ele precisa ter o conhecimento daquele local. Cada empresa é diferente da outra. Cada organização tem as suas especificidades, né? Cada organização vai mostrar para o pedagogo, né? Vai exemplificar para o pedagogo qual é a missão dela, quais são os valores que ela tem, qual é a visão dela, e baseado nisso é que a gente vai conseguir trabalhar e traçar uma linha de trabalho. Então, são consultorias, trabalhar com educacionais, claro, né? O marketing educacional também. Como trabalhar o marketing educacional? Muitas vezes, gente, dentro de uma empresa, as coisas não dão muito certo porque, vamos dizer assim, há uma falta de comunicação, há uma falha de comunicação. Tem alguém com um barulho no microfone aí que eu não estou conseguindo ouvir. Acho que tem alguém com o microfone aberto, Marineia. Acho que já fechou.
E aí, gente, esse marketing vai ajudar muito na divulgação de tudo que existe dentro da empresa, de tudo que pode ser desenvolvido, tudo que foi requerido pelo presidente, pelo gestor, pelo gerente e que você vai desenvolver. A educação continuada, que eu já falei, o ensino à distância, gestão de pessoas, aconselhamento de carreiras, gestão do tempo, treinamento da empresa de uma forma geral, dos colaboradores, direção e administração em instituições de ensino, apesar de a gente estar falando de pedagogia empresarial, mas o pedagogo empresarial pode contribuir muito também nessa questão. Então, é importante a gente perceber que as capacitações, as formas, as ações, elas estão, resumidamente, proporcionando melhorias dentro daquele ambiente das organizações. E aí essa frase fala o seguinte: a formação da parceria no ambiente interno só acontece, de fato, quando há um clima de integração, quando as pessoas compreendem que o trabalho em grupo é mais importante e proporciona melhores resultados do que o trabalho individualizado. Essa frase vem afirmar que em toda estrutura organizacional, em toda empresa, é importante que a gente trace as metodologias que serão utilizadas desenvolvendo aquela ação, as estratégias, se vai ser através de um treinamento, se vai ser através de uma capacitação, se vai ser através de uma ação que desenvolvida vai agregar valores dentro daquela empresa. Agora, o primeiro ponto é essa palavrinha aí dentro da frase, integração. O pedagogo, o local dele dentro da empresa é no RH. Ele pode até trabalhar também nos recursos humanos, mas a área mesmo de atuação é dentro do RH. E aí, dentro do RH, ele não pode trabalhar sozinho também. Ele precisa trabalhar integrado aos outros profissionais que estão dentro do RH também. Só assim é que a gente terá, de alguma forma, o sucesso que é o objetivo principal daquela ação que foi solicitada pelo gerente, pelo chefe. E aí eu trouxe aqui, que é um dos livros e uma das autoras que eu gosto mais dentro da área da pedagogia empresarial, que é a Amélia Ribeiro. Ela tem vários livros que no final da apresentação eu trouxe alguns para vocês verem, são os que eu tenho, né? Os livros que eu tenho delas e de outros autores, como a Isolda Lopes, que fala também muito, faz uma organização muito boa de livros sobre a pedagogia empresarial. Fora outros autores também, e que preserva, potencializa essa atuação do pedagogo dentro da empresa. Essa autora, ela defende muito a importância desse trabalho dentro das organizações. E o pedagogo, como dinâmico que como jogo de cintura que tem, ele pode usar a sensibilização, ele pode usar outras ações que vão agregar valores a esses colaboradores, a esses setores, para que não haja a fragmentação desses setores, para que a gente não tenha a sensação que existem os setores da empresa, que cada um age isoladamente, que parecem várias empresas dentro de uma só. Esse é o perigo dentro da empresa. E eu já ouvi vários depoimentos de várias empresas que a gente tem, às vezes, o contato, por conhecer alguém que trabalha lá, que acontece muito isso, de fragmentar os setores, deles ficarem tão independentes que parecem que são várias empresas dentro de uma só, o que não é bom para a produtividade da empresa. O bom é ocorrer a inter-relação. Essa figura, ela mostra para a gente exatamente isso, a relação entre as pessoas. E para que se tenha uma boa inter-relação, é bom que se faça primeiro um trabalho com a intra-relação. A gente primeiro precisa estar bem com a gente. Sim, quem é? Marcele. Pode falar, Marcele.
Você estava falando sobre a questão dos recursos humanos. RH e recursos humanos não seria a mesma coisa? O recurso humano é um setor dentro do RH, mas ele não é, o RH, vamos dizer assim, eu acho que eu me expressei mal, peraí. Dentro do RH, os recursos humanos, exatamente isso. Que bom que você falou, mas é no setor de contratação, no setor onde as pessoas vão para trabalhar outros critérios. Processo de seleção. Né? Mas o processo de seleção é um local que é uma ação que a gente também pode participar dentro da empresa. Com certeza. E aí eu me expressei mal nessa questão, mas assim, existem alguns lugares que são... deixa eu até ver aqui uma anotação que eu fiz sobre essa área de atuação, que é dentro do RH das empresas. Mas, às vezes, o profissional da pedagogia ele é deslocado para outra área que não seja dentro do RH, dos recursos humanos. Seria no treinamento? Não, o treinamento não seria no departamento. Faz parte, departamento de pessoal. Essa é a palavra. Me fugiu na memória agora. Exatamente. Departamento de pessoal que é dentro do recurso humano, mas ele é um setor independente. Agora sim, a gente chegou à conclusão aqui. Eu me distraí e falei recurso humano e RH, é claro que é a mesma coisa. Mas é só para a gente entender que o departamento pessoal ele tem algumas ações específicas que o pedagogo pode participar, mas o local onde ele vai ficar e atuar é o RH, que é o Recursos Humanos. Entendeu agora? Acho que agora ficou claro, né? Entendi, sim. Obrigada. Beleza, agradeço. Eu que agradeço. Porque na hora que a gente vai falando, a gente acaba... São tantas palavras que a gente acaba se confundindo aqui, sem problema. Agradeço. Quem tiver outra coisa aí pode ir falando, que eu sou muito boa nisso. Bom, continuando aqui, falando de intra e inter-relacionamento, questões interpessoais e intrapessoais, a gente precisa estar bem com a gente mesmo para poder conseguir trabalhar... Oi? Oi? Quer falar alguém? Hein, gente? Alguém quer falar? Não? Eu acho Eli, abriu... Oi? Eu queria acrescentar sobre a questão do pedagogo no RH. Aí você me ajuda. Janaína? Janaína, que Pode no falar, caso Janaína. que ela falou do RH, no caso, o pedagogo empresarial, resumidamente, ele treina e capacita os funcionários para a principal função da pedagogia empresarial, e a sua função não é a principal. Não e a a principal, função também é dele, uma das funções. E a missão também é designar atividades e estimular o desenvolvimento profissional e pessoal dos colaboradores? Exatamente. A missão principal parte do princípio de que, com todo o jogo de cintura que o pedagogo tem, ele vai conseguir fazer através de treinamentos, de capacitações, de workshop, seja lá o que for, ele vai conseguir fazer melhorias junto aos colaboradores, entendeu? Sim, ele visa mudar e condicionar o comportamento dos seus colaboradores, né? Também, isso também. Okay. Que bom que você já está aí pesquisando. Obrigada. É ótimo que você já esteja pesquisando, beleza. É porque eu gosto dessa área também. Que bom, que bom. Continuando aqui, a gente fala sobre um pouquinho de liderança. Liderança pautada em uma competência educativa. Ser líder hoje no mercado de trabalho não é uma função muito fácil. Você desenvolver a liderança diante de colaboradores dentro de uma empresa ainda é mais difícil. Você ali se depara com várias pessoas de em diferentes funções, cargos, né? Cargos especiais, cargos mais elevados, cargos menos elevados. Tem uma hierarquia, claro, dentro de uma empresa, e você ali vai gerenciar e vai liderar muitas ações baseado nessas pessoas que estão ali à sua frente.
Então, essa competência educativa que o pedagogo tem vai facilitar e muito nessas lideranças. Vai poder, vamos dizer assim, ajudar o pedagogo, de uma forma geral, essas condições que ele tem, a trabalhar com diferentes tipos de pessoas, conhecendo essas pessoas, para atingir o ponto fundamental e principal delas, para que possa ser desenvolvido trabalhos e que a produção da empresa melhore, para que as coisas caminhem de uma forma a atingir os objetivos propostos pela gerência, né? Só que a gente sabe que a gente pergunta assim, será que as empresas hoje elas estão contratando o pedagogo para essa função? Infelizmente, essa semana mesmo eu assisti a alguns vídeos e de algumas entrevistas de algumas pessoas e constatei o que eu já sabia, mas que eu quis atualizar essa informação, e que muitas empresas, a maioria delas, ainda não dão o merecido valor a esse profissional, que é o profissional pedagogo na empresa. Eles não têm ainda uma boa vista, uma boa visão de uma questão de utilidade, né? Eles não consideram usual, não é usual das empresas contratarem os pedagogos, infelizmente. Infelizmente, por que eu digo infelizmente? Porque em muitos momentos dentro da empresa, no seu dia a dia, na rotina da empresa, com certeza eles fazem falta, eles têm essa falta, eles vão sentir essa falta. E aí eles vão direcionar essa falta, esse trabalho para outra pessoa que está lá na empresa, trabalhando em outra função, para que ele possa desenvolver esses trabalhos. Essa é a questão, né? Então, às vezes eles contratam, acho que tem alguém com o microfone aberto, que eu estou ouvindo a minha própria voz lá no computador de alguém. Eles contratam um profissional e depositam nesse profissional todas as funções, todas as ações que eles querem que desenvolva. E, às vezes, não é nem uma questão específica daquele profissional, mas eles precisam efetivamente fazer, porque são colaboradores também, são contratados e aí não tem outra saída senão fazer. O que é uma pena, né? Professor, pois não, Cláudio. Pegando aí esse gancho aí, eu estava justamente esperando a senhora terminar o raciocínio. Esse trabalho ele já é feito há bastante tempo pelos psicólogos na empresa. Principalmente eu que atuo na área de transporte coletivo de passageiro, já há muito tempo que eu via. Tanto é que quando você entra no departamento pessoal, dentro dos ambientes da empresa, você vê lá uma plaqueta, missão, compromisso. E quem faz esse tipo de ação é o psicólogo. Então, eu acredito que há uma grande resistência. Assim como eu destaquei quando eu fiz esse questionamento com a professora da pedagogia hospitalar, eu acho que ocorre exatamente com a pedagogia empresarial. Então, a questão, no meu ponto de vista, é mais pessoal do que profissional. Porque, como a senhora mesmo disse, os próprios empresários, até porque no ramo do transporte coletivo de passageiro, eu posso falar com uma certa propriedade, porque eu já tenho bastante experiência, é um ambiente muito fechado, onde a gestão passa de pai para filho, onde os funcionários de confiança, no entendimento deles, nem sempre é a qualidade e o conteúdo que esse profissional tem, a capacitação que ele tenha. Eles prevalece mais a confiança. Você está entendendo os pontos? Então, eu acho que isso aí é um obstáculo muito grande para nós pedagogos. É um entrave, né? Chegar.
Eu acho que talvez alguém queira até acrescentar alguma coisa, você pode falar mais sobre Não, mas isso. você tem toda a razão. É o que eu acabei de falar. Infelizmente, o ideal, vamos começar assim, o ideal é que as empresas contratassem os profissionais para cada sua área, né? Para que desenvolver os trabalhos específicos da sua profissão. Então, o ideal é que se tivesse numa empresa o psicólogo e o pedagogo. Inclusive, o psicopedagogo também trabalha nessa área também, né? De RH. Então, assim, o psicólogo e o pedagogo, eles têm funções específicas. Eu, enquanto pedagoga, jamais vou conseguir atuar e ter uma visão que o psicólogo tem diante das ações que ele desenvolve lá. Em contrapartida, o psicólogo também não vai ter todo o conhecimento que o pedagogo tem em sua formação, né, de 4 anos e tal, que ele fez e que ele adquiriu. Então, a parceria dos dois, das duas funções, é que vai engrandecer, embelezar e melhorar todo a cultura da empresa, né? Que a gente vai falar mais adiante aí da cultura, a organização da empresa. Então, você tem toda a razão quando você fala que, você mesmo viu lá, que o psicólogo faz todo esse trabalho. Ele não é que ele não possa fazer. Muitas vezes, as áreas perpassam dos 3 profissionais. O psicólogo, o psicopedagogo e o pedagogo. Muitas vezes, essas ações elas perpassam e transpassam em todas as 3 áreas. Porém, ninguém vai negar que o olhar de cada um é diferente. Então, se tem um processo seletivo para ser feito na empresa, onde precisaremos contratar profissionais novos, o ideal é que tivessem todos esses profissionais para que cada um deles pudesse fazer a sua parte e ter a sua importância naquela seleção. O olhar do psicólogo desenvolvendo uma dinâmica de grupo, junto com o pedagogo, junto com o psicopedagogo, o olhar dele naquela dinâmica de grupo, nós não temos. Nós não temos. O que ele vai levar em consideração, o que ele vai levar, ele vai perceber e vai guardar como importante na sua avaliação, nós não temos como saber, nós não temos como fazer. Agora, o nosso olhar educacional, o nosso olhar da prática, o nosso olhar de todo esse conhecimento que nós temos, que nós temos enquanto pedagogos, ele também não vai ter, o psicólogo não vai ter. Na gerência de projetos, por exemplo, a gerência de projetos, um psicólogo pode criar um projeto e atuar nele, mas ele não vai atuar da forma como um pedagogo atua, da forma como um pedagogo conduz esse projeto. Até bom que eu falei agora em projeto, Cláudio, e aí eu até marquei aqui no livro da Amélia, que vai dizer aqui exatamente, que é uma parte que eu gosto muito de estudar, porque a gente vive montando projeto, né? Elencar aqui as questões que um projeto precisa ter, importante, para que ele possa ser desenvolvido da melhor forma. E aí eu vou dar até um exemplo de uma contratação que eu tive para desenvolver esse projeto numa empresa, que vem desde a apresentação do projeto, a justificativa pelo qual ele vai ser desenvolvido, por que aquele projeto, os objetivos que ele precisa alcançar, né? Os objetivos gerais e os específicos, as metas que ele vai atingir, quais são os indicadores desse projeto, né? Qual é a relação desses indicadores com as metas, o conteúdo em si, quer dizer, o que vai ser feito em si desse projeto dentro da empresa, e para fechar depois, a gente precisa montar uma metodologia desse projeto, como fazer, o que vai ser utilizado, de que forma, e, enfim, elencar as atividades. Depois, como vai ser o fluxo do trabalho, montar um cronograma desse projeto, com as datas, com tudo que vai ser desenvolvido, com as pessoas responsáveis, acompanhar esse projeto, depois fazer uma avaliação e o controle dele. Olha só, eu acredito que
não vejo dificuldade de um psicólogo, não estou aqui falando mal da psicologia, não, porque eu trabalho com ela, trabalho com psicólogos e tenho muita liberdade para falar sobre isso. Mas a gente há de convir que cada um tem de ficar no seu quadrado. E aí, desenvolver um projeto com as expertises que nós temos não vai ser igual o psicólogo desenvolvendo. Vou aproveitar a sua fala para lançar aqui um exemplo uma vez, já que você trabalhou ou trabalha em empresa, não sei se você falou que trabalha. Ainda trabalho. Trabalha, né? Eu fui contratada uma vez por uma certa empresa, aqui nas Redondezas, para desenvolver um projeto de meio ambiente, ecológico, né? E daí a gente precisou montar um trabalho como esse que eu falei aqui agora, as peças-chave de um projeto. Mas antes, eu precisei ter contato com as pessoas de lá, saber a realidade daquele local, para, assim, até então, montar um projeto de meio ambiente, de economia, as pessoas estavam tendo muito gasto, né? Jogando lixos desordenadamente, sem a separação seletiva. Muitas coisas aconteciam lá que estava tendo prejuízo para a empresa. E aí eu fui contratada para esse serviço especificamente. E aí a gente desenvolve esse trabalho dessa forma. Lá tinha um psicólogo. E que bom que o psicólogo que estava lá, junto comigo, a gente pôde fazer um trabalho muito bom. Porque ele teve o olhar psicológico e eu o pedagógico. Isso que funciona, dessa forma é como funciona. Outras vezes eu fui contratada para fazer palestras em CIPA. Já ouviu falar? Você deve saber de CIPA, né? Que são as comissões internas de prevenção de acidente. Que todas as empresas acima de não sei quantos funcionários têm que ter, né? E aí, eu, como tenho uma experiência aqui pequenininha, de mais ou menos uns 10 anos de participação em CIPA aqui na universidade, a gente entende um pouquinho sobre isso. E a gente sabe que tem a semana, tem que organizar uma semana de instruções, de palestras, de informações e conscientizações sobre esse problema que é a prevenção de acidentes, né? Então, tudo isso é importante. E aí me chamaram como pedagoga, graças a Deus, né? Que eu como pedagoga, para falar sobre essa gerência toda aí dentro de uma organização. Eu achei assim muito interessante, porque a gente, na verdade, eu fui chamada para fazer uma parte mais motivacional, mas a gente aproveita a parte motivacional para fazer outras partes também, já que a gente está agregando ali vários colaboradores, né? Então, que bom. Obrigado pela sua participação. E aí, indo mais um pouquinho a fundo dos recursos humanos, né, da filosofia, a gente precisa, enquanto pedagogo lá dentro dessa empresa, proporcionar que as pessoas tenham uma visão de mundo e não aquela visão que eu falei há pouco, fragmentada. Não aquela visão que está ali só naquele mundinho da empresa, da forma como tem que ser ali, daquele jeito. Eu sempre fiz assim, né? Eu sempre fiz desse jeito, vai mudar para quê? Hoje em dia não tem como fugir da mudança. Sabe, não sei se lá na sua empresa tem, mas é capaz de ter, o E-Social. O E-Social é uma mudança no RH, não é uma mudança muito antiga, é uma mudança... Não é agora, desse ano, mas assim, é uma mudança atual, em que todas as empresas precisaram se adaptar. Elas tiveram que se adaptar e ainda tem empresas que não se adaptaram. E essa mudança do E-Social, que é um sistema do governo que faz é um sistema de escrituração digital pública. É tipo o ISO, né? O ISO. Que faz uma fiscalização dessas empresas. Isso, certificação. Uma certificação. Todos eles têm que ter uma assinatura digital, né? Fazer uma certificação. E é obrigatório hoje. Existem empresas que não têm. Esse E-Social, essa digitalização toda, essa questão toda de fiscalização que o governo tem através do Ministério do Trabalho, através da Receita Federal, controlando e administrando isso tudo, admissão, demissão de colaboradores, toda essa mudança que teve
que as empresas precisaram se adaptar, e estão se adaptando algumas ainda, ela pede profissionais para atuar nessa forma de ensinar. Olha só, ensinar aos colaboradores, ensinar a chefia, ensinar a questão do RH principalmente, né? A como utilizar isso. Essas mudanças são complicadas às vezes. As pessoas trabalham de uma forma única a vida inteira e vêm essas mudanças. Então, o nosso trabalho, nesse momento, ele pode ser imprescindível. Imprescindível. E aí a gente pode entrar nessa foto aí que eu trouxe agora, que é uma foto de uma empresa, de uma forma geral, né, com diversos setores, e todos interligados de acordo com as suas ações, as suas funções. E essa formação dentro dos recursos humanos, ela deve contemplar o quê? A aquisição desses conhecimentos, habilidades básicas que vão facilitar a vida funcional desses colaboradores. Tudo numa empresa tem que pensar nessa facilitação da vida funcional. Tudo que a gente vai proporcionar, vai agir, vai criar um projeto, vai criar um programa, vai criar uma capacitação, vai criar alguma coisa, ela precisa ter em mente que a gente vai ter que desenvolver nas pessoas as habilidades básicas, para que possa facilitar a vida funcional. Porque se não for assim, gente, as pessoas mais antigas, principalmente, elas vão ter muitas dificuldades. E aí entra o trabalho do nosso profissional, né, da nossa profissão. Quando fala um pouco, então, de cultura organizacional, a gente lembra o quê? De organização, de planejamento, de ter em mente o quanto é importante todas as pessoas caminharem com um único objetivo, para uma única meta. Essa figura mostra exatamente isso, olha, degraus subindo e as pessoas indo em direção a ele. Isso retrata que deveria estar em mente, né, esses treinamentos de todo o pedagogo empresarial para essas novas realidades no mercado de trabalho. Existem funcionamentos agora nas empresas de âmbito geral que vão prescrever todas essas ações e essas necessidades aí dentro do clima organizacional. No âmbito interno da empresa, o quesito é trabalhar aquilo que você acabou de falar, missão, visão e valores. Essa missão, essa visão e esses valores, eles podem ser trabalhados em conjunto na visão psicológica e na visão pedagógica. E no quesito externo? No quesito externo, o pedagogo vai ajudar em todas essas mudanças que as empresas vêm sofrendo no mundo do trabalho, de uma forma geral. Por exemplo, informatização é uma mudança. Hoje a gente percebe essa necessidade da informatização dentro da universidade, que é uma academia. Mas, na empresa, a informatização ela é um caminho sem volta. Não tem como escritórios contábeis, por exemplo, não quererem informatizar as suas ações. E, para isso, existem as dificuldades. Para inserir as tecnologias das empresas, existem as dificuldades. E aí estamos nós, pedagogos, para ajudar nessa dificuldade, nessas adaptações desses colaboradores que têm essas dificuldades, porque essa é uma necessidade. É uma necessidade atual, é uma necessidade do mundo do trabalho. E a empresa que não aderir todas essas tecnologias, não aderir todo esse trabalho, ela vai ficar para trás. E aquele objetivo inicial, que é chegar ao topo, que é conseguir melhores produções, a gente vai perceber que isso não vai acontecer. Então, a necessidade dessa profissão é muito grande. Infelizmente, há uma resistência muito grande dos empresários, dos gerentes, dos chefes de empresas, né, dos donos de empresas, por conta principalmente dos custos. Aí é o que o Cláudio falou, né? Se tem um psicólogo lá que vai fazer isso tudo, aí vai ficar mais barato para a empresa, né?
Então, numa crise do jeito que a gente está vivendo hoje, por exemplo, né? Imagina se vai ter alguma contratação hoje em dia, nenhuma, se bobear ainda tem demissão. Então, numa crise ou numa empresa que não esteja muito bem organizada financeiramente, ela não vai contratar, ela vai contratar um profissional que vai fazer todas as funções da melhor forma possível, acredito, não nego, mas que não vai ser o ideal. E aí, gente, essas rotinas, essas mudanças vão refletir na produção da empresa. As empresas que aderirem, né, eles vão perceber os benefícios que tem para a empresa a contratação de um pedagogo, na sua aplicabilidade, nas suas funções que ele desenvolve lá dentro dessa empresa. E aí eu trouxe uma frase aqui. Opa, passei direto. Espera aí. Ué, não está indo essa aqui. Ah, foi. O pedagogo é um dos profissionais capacitados para planejar e executar ações de treinamento e desenvolvimento de pessoas e equipes. Então, esse desenvolvimento pessoal aí, ele pode ser feito também na individualidade, dentro das empresas, mas principalmente quando se trata em equipe, trabalhar em equipe. O trabalho em equipe é primordial. E aí, em contrapartida, eu não podia deixar de lembrar, né, hoje, que é o dia 21 de maio, que ontem, claro que a professora Marinéia e todos os professores ressaltaram nos grupos que o nosso dia, né, o nosso dia do pedagogo, e hoje, como temos aqui somente a pedagogia, claro que tem alguns professores que não são, mas me dei licença para ressaltar, né, essa profissão e dizer que nós temos que ter muito orgulho dessa profissão. A gente precisa ter muito orgulho de ser pedagogo. Eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente precisa vestir a camisa de fato da pedagogia, vestir a camisa do professor, né, de ser professor, que as nossas diretrizes dizem, né, que é a principal formação do pedagogo, professor, e deixar de ouvir, ou melhor, ouvir e se posicionar diante de pessoas que vão para as redes sociais para falar mal do pedagogo, para falar mal do professor. E aí a gente não pode ficar calado, não, né? A gente precisa se colocar diante dessas situações e fazer o nosso posicionamento de fato, defendendo a nossa profissão, a nossa classe, que é tão importante para todas as outras profissões. Eu enfatizei mesmo. A nossa profissão de pedagogo, de professor que somos, se não a mais importante, é uma das mais importantes do nosso país, do nosso mundo. E aí, a gente, baseado na nossa profissão enquanto pedagogo e professor, todas as outras profissões vêm juntos, né? A gente não tem como negar o bom trabalho de um professor da educação infantil, dos anos iniciais, principalmente, que é a base de todo o conhecimento que a gente tem hoje e desenvolve aqui na nossa área, no nosso mundo. E aí a gente não pode deixar as pessoas menosprezarem a nossa profissão, não. Então, vistam a camisa e junto comigo e junto com um grupo de professores, a gente precisa reagir a certas questões. E aí, enquanto isso, eu estou levantando uma bandeira hoje, que não era nem o caso, mas eu quero mais parabenizar a todos vocês pelo Dia do Pedagogo. Trouxe aqui agora alguns livros que eu utilizei para essa apresentação. Esses livros eu tenho, depois posso passar as referências para vocês, quem se interessar, pode pedir para mim. E fora esse, que é o que eu mais utilizei hoje, né? Essa aqui é uma edição mais antiga, mas eu tenho a edição mais nova, que é da... Eu mostrei no slide esse, da Amélia Ribeiro, que é a Pedagogia Empresarial, a atuação pedagógica na empresa, do pedagogo na empresa. E dizer também mais um pouquinho sobre uma coisa que eu esqueci de mencionar lá atrás, antes de deixar uma mensagem final, é que uma das coisas que o pedagogo faz também na empresa, e que hoje em dia, vamos dizer,
para a gente entender melhor, está na moda, é a mediação de conflitos. A mediação de conflitos ela pode ser feita pelo psicólogo, pelo psicopedagogo, mas ela também pode ser feita pelo pedagogo dentro da empresa. E essa mediação de conflitos ela vai proporcionar aos colaboradores muitas coisas boas. Ela vai proporcionar muitas vantagens. Ela vai... quando a gente consegue mediar um conflito, quando a gente consegue perceber aonde tem alguma coisa errada acontecendo, a gente consegue muito mais rapidez no processo de volta à calma, a gente consegue reduzir um desgaste emocional muito grande quando a gente consegue mediar, consegue uma participação mais ativa de todos os envolvidos e privacidade nas informações, que é o principal. Então, se a gente percebe que num certo setor daquela empresa está acontecendo uma coisa que eu digo sempre, que a gente não tem como fugir dela, né? Por exemplo, fofoca, está acontecendo que as pessoas estão se posicionando, bullying, que parece que não, mas acontece dentro da empresa, a gente precisa fazer a mediação desses conflitos. A gente precisa perceber aonde que está acontecendo aquilo para poder, de fato, ajudar essas pessoas de alguma forma. E isso só vai vir a agregar valores de respeito, de empatia dentro de um local onde tem tantas pessoas trabalhando juntas, né? Então, é mais uma das coisas que o pedagogo pode fazer. E aí eu trouxe ainda, que é sugerido aqui pela Amélia, um texto que é até vamos dizer assim, Sueli, seria um texto que pode ser trabalhado dentro de uma empresa? Sim, seria. Seria um texto que poderia ser trabalhado dentro da empresa. E aí eu trouxe aqui, que eu achei bastante interessante, esse daqui, e vou pedir licença para fazer a leitura para vocês. É pequenininho, é bem pequenininho, tá? Vou falar para vocês aqui. Muito grande. Não, é pequenininho. Também puder muito do papão. Que bonitinho. Olha só. Vamos ver aqui. Uma raposa fugia de caçadores na floresta. Ao passar em frente a uma cabana de um lenhador, achou um local ótimo, um ótimo esconderijo, e pediu permissão ao dono da casa para que pudesse ficar ali. Para seu alívio, o lenhador disse que não haveria problema. Minutos depois, os caçadores chegaram à cabana e perguntaram ao lenhador se ele tinha visto alguma raposa por ali. Não, não vi nenhuma raposa por essas bandas, disse o lenhador, com palavras enfáticas. Só que, ao mesmo tempo que ele falava que não tinha visto, ele fazia alguns gestos, tentando indicar que o bicho estava escondido atrás de alguma coisa lá e que observara tudo de lá. Os caçadores, que estavam intrigados com toda aquela gesticulação do homem, sem entender nada, tornaram a perguntar, tendo novamente como resposta aquela reação esquisita do homem, que fazia vários gestos dizendo que não tinha visto, mas gesticulava. E aí eles decidiram então seguir o caminho deles. A raposa saiu do esconderijo e falou que estava de saída, mas o lenhador não estava nada contente. E aí chamou a raposa e falou: "Você é uma ingrata, vai embora sem ao menos uma palavra de agradecimento? Eu praticamente salvei a sua vida." Aí a raposa voltou e falou para ele o seguinte: "Pois é, da próxima vez, faça com que a sua boca e mãos digam a mesma coisa." Eu achei bastante interessante essa história, que tem como título A Raposa e o Lenhador, e é uma fábula de Esopo, que a gente conhece muito bem, né? Quem lidou com a educação infantil, quem lida, que tem sempre uma lição de moral ao final da história. Então, para a gente entender o que isso estaria dentro de uma empresa que geralmente
só o que a gente fala talvez não seja uma comunicação eficiente. Só o que a gente gesticula talvez não seja uma comunicação eficiente. Agora, se a gente consegue falar e fazer a mesma coisa, com certeza a gente vai ter a melhor comunicação. E aí eu deixo para vocês essa mensagem de que a gente deve falar e educar não somente pelas palavras, mas pelo exemplo. Isso eu aprendi numa das instituições de ensino que eu trabalhei e eu trago para a minha vida. Então, educar, para mim, precisa ser com palavras e com exemplos. Assim, a gente consegue efetivamente atingir os nossos objetivos. Então, quem quiser seguir o Instagram, o Facebook, o meu e-mail pessoal é yahoo.com.br, sempre Sueli Craim, e o e-mail da universidade é psicopedagogia universidadevassouras.edu.br. Eu espero que essa conversa tenha deixado ainda muitos questionamentos com vocês. Como eu falei no início, eu nunca trabalhei com o vínculo empregatício como pedagoga numa empresa. O que eu trouxe para vocês é fruto de uma pesquisa que eu faço, que eu gosto de estudar, e por isso que eu quis contribuir dessa forma para vocês e até para mostrar que a gente pode fazer, vamos dizer assim, trazer conhecimento a si próprio através de estudos, de pesquisas, e aí, a partir daí, a gente consegue perceber se é esse o caminho que a gente quer, se é outro que a gente não gostou muito desse. Vocês já tiveram hospitalar, agora um pouquinho da empresarial, terão outras também. Então, a gente vai buscando o melhor caminho para que a gente possa, no futuro, fazer, como diz Cortella, né, o melhor no momento, com o que a gente tem, para depois a gente fazer melhor ainda com o que a gente vai conseguir mais adiante. Eu agradeço a atenção de vocês, estou aqui para responder as perguntas que eu puder contribuir e, mais uma vez, Marinéia, obrigado pela essa oportunidade. Eu adorei conhecer mais esse. Não está saindo, Luci? Acho que travou aí, Luci. Tem que desativar o seu microfone, Luci. Ah, sim, agora deve ter ido. Vê se você consegue. Não. Não, ainda não. Não sei o que está acontecendo. Talvez a Mariné consiga te destravar aí. Vou tentar. Tem que ir aonde, Sueli? É no cantinho de direito em cima, tem 3 pontinhos. Talvez ali você consiga. Não, dentro do ícone dela mesmo. Aqui, nos participantes também dá. Nos participantes também dá. Lá no nome dela, Luci, já fui. Também dá para você abrir. Já. Vê se ela foi. Vê agora, Luci. Vê se não é o seu computador aí que está baixo, está no mudo. Ativar. Deve ser. Vai tentando conseguir aí, enquanto alguém fala. Acho que a Larissa quer falar. Fala, Larissa. Então, é mais um agradecimento mesmo, porque antes de entrar na pedagogia, quando eu estava fazendo o curso normal, no finalzinho do ano eu já pesquisei algumas coisas sobre a pedagogia, que eu queria saber como é que era. E aí veio assim, pedagogia empresarial. Aí eu fui lendo para ver e surgiu esse interesse. Aí quando eu vi que tinha pós-graduação, eu falei, nossa, é isso mesmo. Aí eu já quis me especializar em pedagogia empresarial. E aí até hoje eu pensei várias vezes em mudar de curso, psicologia, mas aí eu vi que dentre as áreas que realmente importa, pedagogia seria o melhor para mim, me especializar em pedagogia empresarial também, e essa palestra me ajudou muito, porque como eu pesquisava antes, abrangeu mais o tema. Então, eu gostaria de agradecer pela palestra e por tirar algumas dúvidas também. Eu que agradeço, Larissa. É só um pouquinho do que a gente sabe que a gente tem que compartilhar, né?
Deixa eu ver mais quem Boa noite, levantou. professora. Opa, Rael, né? Israel. Isso. Eu vou falar aqui uma experiência que eu passei numa empresa que eu fui fazer um curso, né? Foi um curso de quase 3 semanas. E o que acontece? Eu achei muito interessante porque os professores sabiam passar muito bem o conteúdo, era um conteúdo técnico pesado. E o que acontece? Tanto a apostila era muito bem costurada com os professores ali, em conversa com os professores, ele falou o seguinte, que o dono da empresa estava com uma certa dificuldade, ele tinha muito profissional técnico, e esses profissionais técnicos, experientes em campo, eles foram chamados para dar aula, para fazer curso na empresa. E o que acontece? Mas eles não conseguiam passar essa experiência. E foi contratada uma equipe, né, com esse fim de elaborar tanto esse material didático, quanto também deram curso aos professores. Aí talvez seja uma visão bem prática, né, de atuação da pedagogia aí, como resultado desse curso. E eu achei muito interessante, eu achei fora do normal, do padrão, né? E o motivo seria esse aí. Ah, que bom, Rafael. Você vê como é que a didática, né? Outros profissionais não têm essa questão da didática que nós temos, que a gente aprende no curso de pedagogia e que o professor tem, né? Eu te digo até mais, que eu lido com vários professores de vários cursos aqui na universidade, professores muito bons de todas as áreas, mas alguns deles têm muitas dificuldades, são extremamente inteligentes, mas às vezes eles têm muita dificuldade em passar aqueles conteúdos porque não tem essa formação que a gente tem, entendeu? É desse jeito. Quem mais gostaria de falar? Sueli, boa noite. Oi, Adriana. Sou professora Adriana, trabalho no campus Maricá, tudo bem? Professora de metodologia, ainda por cima. Opa! Eu quero lhe parabenizar. Foi uma fala muito esclarecedora, principalmente, eu sou um pouquinho suspeita para falar disso, porque o campo das relações interpessoais é um campo que me encanta, e eu sigo com a minha pesquisa nessa linha, e você ter evidenciado a importância do pedagogo ter esse olhar, sim, para esse cuidado com as relações. Eu tenho falado muito com os meus alunos, muitos estão aqui hoje, eu digo para eles que não basta ser pedagogo sem ter esse olhar. Então, eu amei a sua palestra, parabéns, muito obrigada. Obrigada, Marinéia. Amei, gente, bom demais. Ah, que bom, Adriana. E sem falar que ela foi minha aluna, tá? Ih, olha lá! Foi minha aluna. Toda bomba, hoje ela trabalha comigo. Marinéia, não vale. Você foi professora de metade de Maricá. Fui mesmo. Com muito orgulho, hein? Com muito orgulho. Professor. Oi. Quem está falando? É o Cláudio. O Cláudio. É o Cavalcante. Eu quero agradecer aí mais uma vez aí. Eu quero agradecer mais uma vez aí a parceria aí que a nossa faculdade está fazendo, o esforço que está fazendo para que os conteúdos, né, que o nosso aprendizado não seja tão atrapalhado, né, em relação a essa pandemia, esse momento difícil. A minha preocupação também está com os colegas, né, os alunos que, por várias razões, uma das principais é a falta de acesso à internet. Eu presencio isso nas nossas aulas remotas, quando nós somos em 40 e às vezes não chega a 28, 30, com certeza alguns colegas não estão tendo acesso. Entendo que o corpo dos docentes, aí, a nossa direção já deve ter um planejamento, um plano B, para atender, né, esses colegas que, por essas razões, não estão podendo participar. O Cláudio, todas as palestras vão ser disponibilizadas para quem não teve acesso. Eu estou gravando todas elas e os professores de Maricá estão colocando e os de Vassouras também. Para que eles aulas tenham também. acesso.
As aulas também, né, Marina? As aulas remotas e essas palestras, porque eu acho que eles também merecem ter, né? Perfeito. Então, eu quero acrescentar que o curso da pedagogia, vou falar uma coisa particular, né? Um pensamento particular meu, porque quando eu optei por fazer pedagogia, eu não imaginava o alcance que o conteúdo, né? que esse aprendizado me daria, né? Até então, eu só queria uma certificação para atuar dentro da área que eu pensava em atuar, né? E com isso eu quero dizer que a pedagogia empresarial, a pedagogia que nós aprendemos na hospitalar, assim como áreas dentro até do corpo docente mesmo, da instituição de ensino, como orientadores pedagógicos e tudo mais, isso é muito fascinante. Você está apaixonado pela pedagogia, então, Cláudio? Sim. Se apaixonou. Sim. Agora, eu quero dizer que, por exemplo, eu estou apenas no segundo período, né? E já estou com essa fome, assim, eu não vejo hora da gente engrenar novamente. Mas, por outro lado, quando a gente sai desse ambiente, quando a gente passa a conviver no dia a dia com os nossos colegas de trabalho, com a nossa realidade, esse mundo exterior, ainda há um conflito muito grande, porque a gente vai absorvendo conhecimento, a gente vai se libertando, a gente vai entendendo as coisas, vai compreendendo como as coisas funcionam, mas, por outro lado, há momentos em que eu me sinto assim um pouco desconsiderado, ou que a minha atividade que eu estou escolhendo com muito carinho, ela não é benquista ainda, não é bem aceita de uma forma geral na sociedade. Não sei se é porque a gente já tem aquele estigma que é a educação, que o professor não tem valor, e associado a isso, a pedagogia ela está ainda alencada a esse estigma, né, de professor. Então, basta ver que nas nossas turmas, por exemplo, tanto na A quanto na B, só tem um homem. É isso? Então, eu acho que nós que estamos começando, nós que estamos... Olha o amigo Rael aí. Nós que estamos aí nesse ímpeto aí, envolvido em toda essa situação, essa vontade de passar conhecimento, de fazer com que as comunidades realmente entendam que só com a educação, né, só com um entendimento é que nós vamos dar uma reviravolta, que a gente vai poder abrir novas portas e novos horizontes. Não é verdade? Então, eu não quero desistir. Eu quero incentivar os meus colegas, né, que estão começando, para que a gente possa se unir cada vez mais, e a gente possa interagir mais, a fim que a gente fortaleça esses nossos desejos, essas nossas ansiedades, e a gente não se corrompa. Quando a gente vai para a realidade lá fora, as pessoas, né, merecem, né? Não sei se vocês estão entendendo a que ponto eu quero chegar. Né? E sim dizer que a gente precisa de mais apoio. Não sei se é por parte da política, dos gestores, mas eu acredito muito que a instituição Vassouras ela está muito preocupada com esse olhar, né? Com essa realidade. É isso mesmo ou eu me perdi nas palavras? Me ajuda aí, Rael. Não, meu amigo, você falou tudo aí. Chão mesmo. Se fosse por dinheiro, você não. Mas não quer dizer que a gente ganhe o suficiente para ser feliz, né? Fazendo o que gosta, segue a vida. Perfeito. Isso aí. Obrigado, Cláudio. A gente entendeu. Você está exaltando aqui o trabalho da gente, que não vou te dizer, não está sendo fácil, não. É um trabalho árduo, mas com muita dedicação, sabe? O trabalho começa lá na coordenação, pela professora Marinéia, que está aqui em Vassouras, antes da família dela, fazendo de tudo para ficar tudo bem, para ficar tudo certo. E graças a Deus, os professores que são unidos, que pegam tudo no ar e fazem tudo que tem que ser feito, porque a gente também está preocupado com a formação de vocês e tem dado tudo certo por conta disso. E aqui hoje vocês estão colocando, mas eu estou
todos os alunos do nosso curso estão percebendo todas as dificuldades e a nossa vontade de que tudo dê certo, para quando a gente voltar ao normal, as coisas fluírem da melhor forma. Entendeu, Cláudio? Mais alguém? Acho que a Márcia Sena quer falar, não? Não. É porque o microfone de alguns está aberto, está fazendo um barulho. Verdade. Tem Mais alguém? Alguém quer falar? Tem alguém querendo mais falar aí, perguntar alguma coisa? Acho Se alguém quiser deixar algum registro do que achou da palestra lá no bate-papo, é interessante para a gente, né, Mariné? Colocar aí o que achou, uma palavrinha lá no bate-papo, enquanto aqui. Agora, se quiser falar aqui ao vivo e a cores, melhor ainda. Sueli. Fala, Janaína. Eu queria falar um pouco sobre a questão da pedagogia. Que quando eu entrei na pedagogia, meu foco era a pedagogia empresarial. Sim. Só que quando eu dei estágio na matéria da Maria Luísa, quando eu dei meu primeiro estágio na creche, que eu vi uma criança pequenininha falando tia, tia, tia. Aí na hora da saída, a criança chorava para não ir embora, porque eu via que ela não queria ir com a mãe, que ela gostou muito da tia, tia, e isso me encantou. Aí eu falei, meu Deus, é empresarial ou educacional? Aí até hoje ainda estou meio dúvida. O mundo daquela criança me encantou. Aí eu queria passar isso. E eu queria falar uma frase de um autor desconhecido, mas que é uma frase que foca na questão da pedagogia. Que é preciso que o educador ou educadora saiba que o seu aqui e o seu agora são quase sempre o lar do seu educando. Muito bem. Isso aí, Janaína. Perfeito. Aí eu peguei o gosto. Quando eu vi aquela criancinha, tia, 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 falei, não, é esse mundo que eu quero. Gente, que bom. Sueli, Irenilda. Quem? Oi, Irenilda, fala para aí. Fala para nós. Falar com essa aluna, essa última que falou foi Janaína. Então, atualmente, mais que nunca, a gente está na casa dos nossos educandos, né? Mais que nunca. A gente está invadindo o ambiente deles, né? Com certeza. É verdade. É verdade. Verdade, professora Erenilda. Tomara que acabe a pandemia para me conhecer a senhora no próximo período. Com certeza. Estamos aí. Mas uma coisa... Janaína, pode falar? Quem está falando? Pode. É Irenilda, que ia falar. Não, acho que é Célia. Excelente. Mas a Irenilda não tinha terminado. Irenilda? Não? Não. Professor... peraí só um pouquinho, Selene. Irenilda, completa. Aproveitar a oportunidade para parabenizar, né, todos os nossos alunos, apesar de eu não ser pedagoga, mas eu sou professora, porque eu sou licenciada. Então, eu sou historiadora, mas sou licenciada. Então, eu tenho um pé, né, na área pedagógica. E a fala da nossa aluna, Janaína, ela é muito interessante porque eu já tive esse uma aula que a gente dá, a gente sem intenções, e o aluno produz na casa dele, junto à família, e, assim, de uma certa maneira, a gente atinge, o professor atinge um público muito, muito mais amplo do que a gente realmente tem consciência. Então, esse papel do professor é extremamente importante e a gente é formador de pessoas. A gente tanto pode dar muitas alegrias como destruir uma vida. Então, essa consciência está muito presente também, né? Sempre no apoio, na boa vontade, na disponibilidade, na compreensão e pensando sempre isso, que os nossos ensinamentos chegam muito, muito longe. Né? Então, parabenizar vocês. É um prazer enorme trabalhar com vocês.
isso que a Sueli falou, é que nós temos alunos pós-doutores, e eu conheço muitos, que não conseguem dar uma aula direito. Né? Se atrapalham todos, não sabem usar o slide, é um caos. E você pega um pedagogo, às vezes, só com a graduação, e consegue sair muito bem numa fala, numa palestra, montar uma apostila, porque a gente tem a prática do ensino. Eles são profissionais de outras áreas, né? Pode ser um bom engenheiro, um bom advogado, mas não é um professor. E um professor é tudo de bom. Então, parabenizar vocês e dizer assim, né? Tem horas que eu tenho inveja, porque vocês sabem de coisas que, olha, habilidades e competências, eu não chego lá nunca. Beijo para todos. Sueli. Oi. Olha só, minha querida. Apesar de eu ter aprendido muitas coisas na área tecnológica, eu estou aqui há algum tempo tentando escrever alguma coisa para você, porque eu estou aqui no celular, eu não aprendi. Eu estou procurando aqui no notebook, mas no celular eu não encontrei aonde escrever para deixar uma mensagem te parabenizando pela palestra. Apesar de ter aprendido várias coisas, isso eu não aprendi. Não sei aonde escrever. Então, eu vou realmente falar e não deixar por escrito. Parabenizar pela sua fala, foi brilhante, como sempre, né, minha amiga? Parabéns, foi muito esclarecedor, né? Acho que está sendo uma semana muito bacana. Nossos alunos merecem. Nós estamos aí nos reinventando. A cada dia nós estamos aprendendo tecnologicamente e para levar os conhecimentos, mas infelizmente deixar uma mensagem para você. Já apertei tudo, não sei. Pelo celular, Sueli, não sei, já apertei tudo. Eu aperto aqui, mas aí só está aqui bater papo, levantar mão, ocultar meu vídeo. É no bater papo. É nos 3 pontinhos, nos 3 pontinhos. Já fui, nos 3 pontinhos já fui. Mas nos 3 pontinhos está escrito papo. É no bater papo. Achei. Bater papo. É no bater papo. Tem a Selene que queria falar também. Quem? Selene. Pois é, Selene. Parabéns, minha linda. Obrigada. Que achei, Sueli. Aprendi. Viu? Aprendi mais uma coisa hoje. Gente, Maria Luísa é ótima. Nós temos Maria Luísa é ótima, gente. Não é mesmo, Isabelle? Ela é maravilhosa, não aguento. Fala, Selene. Acho que a Selene quer falar. Na fala da Janaína, né, que ela ficou apaixonada pelo tia-tia, eu tenho a formação normal, né, curso normal, estou fazendo pedagogia agora. Aí eu queria dizer para ela, é cada vez mais apaixonante, tia, você dorme com tia, você acorda. Eu estou morrendo de saudade desses momentos, estou assim, ansiosa, né? E a questão da tecnologia, da nossa amiga aí que não conseguiu o bate-papo, né? Posso falar assim, nossa amiga que está no bate-papo. A nossa profissão, ela é maravilhosa, né? A gente está sempre se reinventando. Eu também sou assim como ela, não consegui achar nada no meu bate-papo, me perdia toda. Agora eu estou tendo que gravar aulas online para minhas crianças, para maternal. E a gente vai se reinventando e vai vivendo. Mas não tem nada melhor do que o valor humano, o convívio do dia a dia, né? E sou apaixonada pela minha profissão. Parabenizo todos vocês. Obrigado por estar me acrescentando mais ainda, né? Me agregando mais conhecimentos. E consegui. Muito bom essas palestras. Conseguiu, viu? Conseguiu. Obrigada. Quem mais gostaria? Mais alguém?
Mais alguém gostaria de falar? Bom, no mais, então, eu que agradeço. A Isabelle? Quer falar, Isabelle? Isso. Para acrescentar também na outra moça, Janaína, né, que falou da creche, eu, antes de trabalhar numa creche, eu sou assistente, eu tinha vontade de ser ou psicóloga ou psicopedagoga, mas não trabalhar assim com turmas, né? Com nada disso, trabalhar separadamente. Só que depois que eu entrei na creche, a vontade que eu tenho hoje em dia é de montar a minha creche. De tão apaixonante que é lidar com a turminha, com as criancinhas lá. É realmente muito bom. Verdade. Não tem coisa igual, não. É verdade. Só isso só. Obrigada. Isabelle, não é que eu não goste, não. Eu sempre gostei. Educação infantil, para mim, era a minha praia. Eu gosto muito. Mas só que, às vezes, vai chegando uma certa época, não é idade não, tá? É época. Vai chegando uma certa época em que a gente começa a ter algumas dificuldades de locomoção. Abaixar, levantar, aí precisa de um guincho. É o problema. Agora, depois da pandemia, eu acho que eu preciso de um guincho mesmo, entendeu? Porque é só comer, 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 comer. Eu fico em frente ao computador com o negócio de beber, negócio de comer, assim, direto, né? Então, assim, depois da pandemia eu já não sei mais, agora já desisti. Depois eu faço dieta de novo. Mas, assim, hoje em dia, para mim, é mais fácil agir nas outras áreas que eu escolhi, né? Então, a gente vai mudando, tem que ter essa diversidade, né? O pedagogo é isso, é diversificar o trabalho de acordo com as possibilidades. Entendeu? Mas eu amo criança, eu amo. E também, quanto mais a gente conhece, né, da pedagogia, mais campos, mais áreas vão se abrindo, assim, para a gente ter vontade, às vezes. Exatamente. Porque, como você falou, tem muita área que as pessoas nem divulgam tanto, né? Isso, igual coloca psicólogo no lugar que era para estar o pedagogo. Então, muita gente nem sabe as possibilidades que pode ter com a pedagogia. Isso, por isso que eu digo, a gente tem que vestir a camisa e, botar a mochila nas costas e rapar fora. Se a gente não se mostrar, eu costumo dizer assim, quem não mostra a cara não é lembrado. Eu falo sempre isso. Então, tem que ser lembrado de alguma forma. Sueli, quem falou agora foi Isabelle? Isso. Foi. Ah, tá. Isabelle, mas não é Isabelle do 7º período, né? Não, Isabelle do 1º período. Ah, porque eu tenho uma voz diferente. Aqui, Isabelle, miga linda, te falar. Ser pedagogo é muito bom, que a gente tem uns projetos, assim, uns sonhos, umas coisas, sabe? E esse tempo de quarentena deixa a gente pensar em várias coisas. E isso aí, sonha mesmo, sonha em ter creche, vai sonhando, que um dia se realiza. É verdade. Isso aí, obrigada, tá, gente? Eu que agradeço por tudo. Obrigada. Posso falar, então? Então, gente, obrigada à professora Sueli, que veio a brilhantar o nosso mês do pedagogo. Parabéns a todos os pedagogos, né, pela data de ontem. Nós somos pedagogos de coração, pedagogos com muito amor, né? E temos que levar isso à frente, porque como a Sueli disse, eu já falei no primeiro dia que eu falei do nosso projeto, é pelo pedagogo que passam as demais profissões. Então, nós estamos aí na luta, nos reinventando realmente, porque, como diz a Sueli, é uma mudança que nessa pandemia todos tivemos que nos reinventar. Olha a Selene aí falando, de Maricá também, que ela é professora da educação infantil, né? Quanta coisa a gente teve que mudar, mas em momento nenhum o curso de pedagogia esqueceu de vocês. Está trazendo para vocês, fazendo essa integração entre Vassouras e Maricá, com o corpo docente de Vassouras presente, com o corpo docente de Maricá presente, e proporcionando poder lembrar dessa data, desse 20 de maio, desse mês de maio, né, que é tão importante para a gente. Então, parabéns para todos. E lembrando o convite no dia 25, a educação popular.
com o nosso professor, com 2 professores, um da casa, que é o professor Rodrigo Moura, e um outro professor, né, que é da Unirio, que trabalha também, eu acho que é do corpo docente lá de Maricá, estudou na Unirio, que vão estar falando também de educação popular, outro trabalho, outra forma, né, de nós conhecermos um assunto diferenciado. Eu acho que vale a pena todo mundo participar. E agradeço a presença de todos. Tivemos hoje 148 pessoas que assistiram à palestra da professora Sueli. Muito obrigada de coração, tá? Um beijo no coração de vocês. Obrigada aos professores também, né, que participaram. Estão aí nos prestigiando junto com seus alunos. Podemos encerrar? Sueli, muito obrigada, tá? Parceira de sempre. Eu agradeço a oportunidade. Não, você é uma parceira. A Márcia quer falar, eu acho. Quem? Então fala. Fala, Marcinha. Cadê Marcinha? Só para parabenizar mesmo a palestra, que foi muito bacana. Cada vez mais me apaixono pela pedagogia. Não é minha área, mas eu me apaixono. Você tinha que ser pedagoga, Márcia. Eu sempre te falo isso. Agora fez matemática. Olha só, você, Marcinha, você fez matemática. A minha professora de matemática está aí também, é a metodologia da matemática, que falou para a Sueli. Quem é? Ela está aí, vou chamá-la. Adriana Cerqueira. Ela tem pedagogia também. Então. Tem que fazer pedagogia. Cadê a Adriana? Já saiu ou ainda está presente? Eu acho que você Estou aqui. Oi, aí, Márcia. Adriana. Oi, Márcia. Oi. Boa noite, Márcia. É sua colega de trabalho. Na verdade, Márcia, na verdade, nós que estamos lecionando matemática e metodologia, a pedagoga já está ali. Olha, vai fazer pedagogia, porque você não vai se arrepender. Que ótimo, prazer, Adriana. Prazer foi meu. Excelente, professora de matemática. Diga-se de passagem, foi professora do meu filho, tá? Você é muito coruja, tá? Vai ficando velha também, hein? Muito obrigada, gente, pela participação. Beijo. Beijo. Podemos encerrar? Tchau, tchau. Então, ó, beijo no coração de vocês. Gente. Boa noite. Beijo. Boa noite. Valeu. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Até segunda-feira, hein, gente? Estarei convocando. Segunda, até segunda. Segunda, né? Boa noite.